noite a todos. Temos hoje, dentro do Seminário Brasil Brasis, um encontro chamado Literatura e Mercado, que será capitaneado, no bom sentido, pelo escritor Antônio Torres, nascido na Bahia, estreou na literatura em 1972, com o romance Um Cão Uivando para a Lua, considerado pela crítica a revelação daquele ano. Hoje, entre os seus 17 títulos publicados, destaca-se a trilogia formada por Essa Terra, 76, O Cachorro e o Lobo, 97, e Pelo Fundo da Agulha, 2006. Em 1998, Antônio Torres foi condecorado pelo governo francês como Chevalier des Arts et des Lettres pelos seus livros traduzidos na França. Em 2000, teve o reconhecimento nacional ao receber o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto de sua obra. Em 2001, ganhou o Prêmio Zafari e Bourbon da 9ª Jornada Nacional de Literatura da Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, pelo romance Meu Querido Canibal. Em 2007, Pelo Fundo da Agulha, foi um dos ganhadores do Prêmio Jabuti. Seus livros, que passeiam por cenários rurais, urbanos e da história, têm tido várias edições no Brasil e traduções em muitos países. Neste momento, o seu romance Essa Terra está em vias de tradução na Bulgária, Albânia e Vietnã. De 99 a 2005, foi escritor visitante da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, quando ministrava oficinas literárias, realizava aulas inaugurais e proferia palestras nos campos do Maracanã, da Faculdade de Formação dos Professores e da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. Com vocês, Antônio Torres. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, um agradecimento pela presença de vocês. Agradecer aos caríssimos confrades Evanildo Bechara e Antônio Carlos Sequim, aqui, a todos os presentes, aos que nos acompanham pela internet, e dizer uma palavrinha sobre o porquê desse tema, que quando o professor Domício Proença Filho me convidou para fazer esta jornada de hoje, me pediu um tema e eu sugeri literatura e mercado, pensando exatamente numa questão. É que eu venho já há muito do tempo acompanhando, de um lado, essa relação. E essa relação era mais estreita, digamos assim. Você não tinha um afastamento muito grande entre literatura e mercado. Um caso a pensar nessa relação é o da própria editora Record, cuja presidente, Sônia Machado Jardim, está aqui, e meus agradecimentos a ela pela honra da sua presença, assim como ao Paulo Roberto Pires, depois falarei dele. E eu pensei no seguinte, por exemplo, a Sônia vem de uma tradição já nessa relação literatura e mercado. A Record é um exemplo muito claro para mim disso, porque ao mesmo tempo que é que é editora de grandes best-sellers, foi editora de Jorge Amado, Carlos Drummond, de Gilberto Freire, de Rubem Braga, Fernando Sabino, de Raquel de Queiroz, sei lá, o mundo da literatura brasileira, e não sei quantos ganhadores do Prêmio Nobel. Né? Eu tinha até uma vez, acho que era uma Kombi da Record, 14, um número bem expressivo de autores da editora que ganharam o Prêmio Nobel. Mas com o andar, enquanto a Lusitana rodava, essa relação
foi ficando um tanto complicada, porque eu acho que esse conflito, digamos assim, entre arte, chamemos a literatura como arte, e o consumo, que é o livro propriamente de mercado, não era tão distante uma coisa da outra como foi se tornando ao longo do tempo, sobretudo, creio eu, a partir dos anos 90 para cá, né? E para isso, eu convidei essas duas personalidades aqui à mesa, a Sônia Machado Jardim, que é carioca, é graduada em Engenharia Civil pelo UFRJ, tem pós-graduação em Finanças na PUC Rio e cursou mestrado em Administração de Empresas na UFRJ. Trabalhou por mais de 10 anos em empresas de engenharia, antes de ingressar em 1993 como diretora administrativa financeira na Editora Record, empresa fundada pelo seu pai, o editor Alfredo Machado, em 1942, e que se tornou um dos maiores conglomerados editoriais da América Latina. Foi presidente do Sindicato Nacional de Editores de Livros, CENEL, entre 2008 e 2014, do Instituto ProLivro, IPL, entre 2009 e 2011, e da Associação Nacional dos Editores de Livros, ANEL, entre 2011 e 2014, período em que atuou pelo fim da censura às biografias, pela imunidade tributária dos livros digitais e liderou a realização das Bienais Internacionais do Livro do Rio de 2010, 2012 e 2014. Então, Sônia vai nos dizer aqui a quantas anda o mercado hoje nessa relação com a literatura. Bem-vinda, Sônia. Bom dia. Bom dia, boa noite quase, né? Boa tarde a todos. Primeira coisa, obrigada pelo convite, né? Hoje, realmente, a gente falar do mercado editorial, num momento que a gente acompanha nos jornais a situação assim, dramática das livrarias, acho até que foi uma coisa meio... esse encontro está marcado há um pouquinho de tempo, mas parece até que teve uma coisa assim de previsibilidade do momento que a gente estaria aqui. A minha ideia era falar um pouquinho do que é mercado, né? Antes da gente falar do mercado da literatura. Então, eu vou utilizar, isso talvez tenha um certo viés aí da formação da engenharia, que a gente não consegue abandonar nunca, né? Eu brinco que eu antes empilhava tijolo, passei a empilhar livro, mas tudo a gente vai empilhando, né? Então, mas, de qualquer maneira, eu vou apresentar um pouco, no começo, de números do mercado, e falando de que hoje a gente tem uma ferramenta muito interessante, que é o relatório da Nielsen, que ela monitora, né, o varejo, o que passa na caixa registradora dos varejistas. Antes, a gente, nas editoras, a gente tinha uma informação, uma sensibilidade do que estava vendendo, do que saía do nosso armazém. Mas essa informação agora não, ela é uma informação do que sai, de fato, na caixa registradora das livrarias. E a Nielsen ela consegue monitorar 66% do varejo brasileiro. Então, olhando os números de 2018, comparando contra 2017, a gente vê que até agora, esses números são até setembro, um aumento no número de exemplares vendidos, estamos com 31 milhões de exemplares vendidos, um aumento de faturamento de 9,3%, né? Um aumento do número de ISBNs vendidos, quer dizer, aumentou a diversidade do que está sendo, do que está passando, do que está saindo para a mão do leitor, né? Um aumento também no preço médio do livro vendido e uma redução no desconto oferecido ao consumidor. Então, a gente olha esse primeiro número e diz assim, gente, então esse mercado está bom, né? As coisas estão ficando tão boas.
Aqui também é um outro gráfico lá do que se passa, né, por esses números do que se passa na caixa registradora. E aí a gente vê nesse quadro aqui uma coisa interessante, que é a concentração das editoras. 53% das vendas se dão através de 15 editoras. É lógico que a gente tem hoje uma enormidade de pequenas editoras batalhando aí no mercado, mas você ainda tem, nesse mercado tradicional, uma concentração grande nas 15 maiores editoras, né? E aqui há, nesse quadro, uma divisão também por gênero de venda. Tá? É uma coisa interessante que a gente vê que 29% dos livros vendidos são do que se chama de não ficção trade. Depois eu tenho 26% de ficção, 24% no infantil e juvenil e 21% da não ficção especialista, que seriam os livros técnicos, né? O que a gente chama também de CTP. E esse quadro é que eu acho que é uma informação interessante. 59% dessas vendas que a Nielsen monitora, a gente está falando, portanto, 66% do mercado, 59% dessas vendas acontecem na livraria física, contra 41% da venda online. Ou seja, a venda hoje no e-commerce, né, através desses sites, ela vem num crescendo muito grande. E qual é a característica, a diferença entre esses dois tipos de varejo? É que o desconto na livraria online, né, nos sites, ele é bem maior do que na livraria física. Enquanto na livraria física você tem um desconto médio ao consumidor de 9%, esse aumento na livraria online vai para 29%. Então, muitas livrarias independentes, ou mesmo assim, menores e tal, os livreiros comentam que o consumidor entra lá, olha, folheia o livro, acha bacana, etc. e tal, pega o seu celular, olha qual é o preço desse livro numa livraria virtual e faz a compra dele ali. Né? Até dentro da própria livraria. Aí até esse livreiro me diz, usando o meu Wi-Fi, entendeu? Usando o meu Wi-Fi. Aí eu tinha uma verdade na minha cabeça, que eu achava uma coisa, e o número, é interessante como o número te modifica, né, o pensamento. Eu sempre tive aquela tese de que no Brasil a gente tem muito pouca livraria, a gente tem muito lugar que não é atendido pelo livreiro, né? E que, então, essas pessoas, a coisa do e-commerce era maravilhosa, porque leva o livro na casa da pessoa, né? Então, aquela pessoa que mora no interior, lá, né, e que não tem o acesso, que não tem uma livraria, essa pessoa teria o acesso ao livro através do e-commerce. E, no entanto, a pesquisa da Nielsen, ela demonstra o seguinte, eles foram analisar essas vendas que acontecem pelos sites, e eles viram o seguinte, que a venda online, 39% dessas vendas acontecem na Grande São Paulo e no Grande Rio. Quer dizer, que é o lugar onde tem livraria, né? E que no canal da venda da livraria física, 41% das vendas acontecem na Grande São Paulo e na região sul. Ou seja, quer dizer, veja no caso de São Paulo, se concentra a grande parte das vendas da livraria física, mas também concentra grande parte das vendas da livraria online. Então, é até uma questão também de reflexão de até que ponto é importante a existência da livraria para a formação do hábito da leitura. Não é? E como essas livrarias vão sobreviver nesse ambiente dessa concorrência tão né, acirrada, com esses descontos tão grandes. Esse também é um quadro interessante, dizendo o seguinte, que a venda é muito concentrada no best-seller. Os 500 livros mais vendidos dentro dessa análise, eles representam 30% do faturamento do segmento.
E quando a gente viu lá atrás que a gente tinha 290 mil livros à venda, né? Então, há uma concentração, 30% em termos de valor e 40% em termos de volume. Isso também demonstra uma coisa que é curiosa, que os livros top de venda, que estão lá na lista dos mais vendidos, que são os mais movimentados, vamos chamar assim, eles têm um desconto maior do que o mercado tradicional. No passado, isso sempre se tinha aquela tese que o livro, o best-seller, ele ajudava a livraria, ou mesmo ajudava as próprias editoras a financiar outros livros de giro mais lento. E quando você agora, para você conseguir fazer esse best-seller vender, você repassa esse desconto ao consumidor, você acaba ficando sem margem para sustentar uma linha, talvez um giro mais lento, né? Aqui também tem, dentro desses 500 mais vendidos, uma análise de que a gente tem 42% deles são a não ficção trade. O que é a não ficção trade? Autoajuda, né? Esse tipo de desenvolvimento profissional, pessoal. Depois eu tenho 21% na ficção, 19% na não ficção especialista, que é o CTP, e 16% na literatura infanto-juvenil e educacional. Bom, essa agora também, ela é um pouco de demonstração, porque a gente falou, comparando os números de 2018 contra 2017, que o mercado não estava tão ruim, né? Então, o que explicaria essa crise que a gente está lendo aí nos jornais do varejo? E aí eu me reporto aqui a pesquisa que a FIP faz para o SNEL e para a CBL há anos. Então, esse primeiro quadro ele mostra o aumento do PIB, do crescimento do PIB, né, ao longo desde 2004, e embaixo o crescimento do mercado editorial no período, que sempre foi uma coisa que também a gente sempre tinha aquela visão de que achava que a venda de livro cresce com o PIB. E isso foi verdade até 2014. E a partir de 2014, então, realmente... Quer dizer, foi verdade. Ela, pelo menos, não caía tanto, né? A partir de 2014 é que a gente vê essa queda abrupta e que explica essa crise que a gente está vendo aí. Da mesma maneira, um outro gráfico que ele mostra o preço médio do livro vendido. O gráfico de cima, que ele é ascendente, ele mostra o preço médio em que a gente chama de valor corrente. E aí a FIP fez essa curva abaixo, ela mostra descontando o efeito da inflação. E a gente vê que, na realidade, o preço do livro não conseguiu aumentar de acordo com a inflação. Então, eu acho que isso também explica um pouco a questão da crise aí do varejo, porque se antes, da mesma maneira que, vamos lá, que o livro não aumentou de preço, né, na mesma proporção que aumentaram os custos da livraria, o aluguel, a energia, os salários, né? Então, isso não estava tão assim patente até um determinado momento em que você tinha, antes da crise, a partir de 2014, que você tinha um aumento no volume. Então, o livreiro tinha que vender mais livros para pagar o seu custo fixo. Mas o mercado estava bom, ele estava vendendo, isso estava maquiado. Do momento que a crise veio, não dá, o que ele está vendendo, você já não tem aumento de volume. No unitário, na venda unitária do livro, a margem não possibilita que ele sustente a sua operação. Bom, a gente falando agora um pouquinho, entrando um pouquinho, estou chegando na literatura, para dizer o seguinte, no caso aqui específico da Record, a Record é a editora com o maior catálogo no Brasil, né, mais de 9.000 itens ativos no catálogo. É uma estratégia diferente, talvez, de alguns concorrentes. Você vê que há determinadas editoras que têm um catálogo mais enxuto, né? Catálogo na faixa de 1.000 e poucos itens, são estratégias diferentes. Logicamente que eu vou defender a estratégia da Record, que é uma estratégia de preservação de obra, né? De você manter a obra completa de autor. Mas,
comentando que são estratégias eventualmente diferentes da concorrência. E aí, nesse quadro ainda, olhando os números da Nielsen, a gente vê uma coisa interessante. A Nielsen pega na primeira coluna e ela divide as vendas por categoria, por gênero. Então, a gente vê aqui que a categoria com maior percentual de importância para o mercado é a literatura infanto-juvenil, com 19,9%. E, quando a gente procura a literatura brasileira, a gente vê lá que ela representa para o mercado 3,45% dessa divisão do que o mercado é hoje. Aí, quando eu olho do ponto de vista da Record, a Record desses 3,45%, ela tem um market share de 12%. Então, 12% do que tem de venda na literatura brasileira são livros da Record. E, para nós, a literatura brasileira representa, em termos de valor, 6% do nosso faturamento, 6,6% do faturamento. E aí, você olhando em termos, no caso da Record, da onde vem o faturamento, é da literatura estrangeira, 37%. Um pouco naquela tese que realmente, voltando àquela questão do passado, que os livros, eventualmente, os best-sellers e tal, eles ajudam a sustentar um programa voltado para a literatura. E aí é pensar o seguinte, né, como é que o mercado que estava em crise, quer dizer, que tem um crescimento em 2018, é um pouco isso. As livrarias estão em crise, sim. Essa migração da venda para a venda online, onde os descontos são maiores, as livrarias, vamos dizer assim, tradicionais, né, as livrarias que têm ponto físico, elas tendem a tentar competir com esse comércio online, e é impossível, né? Os descontos que são oferecidos é ótimo para o leitor, né? Os leitores que compreendam, né? Não é que a gente não quer que o leitor não tenha esse desconto, mas a gente precisa ter um mercado saudável, né? O mercado, de fato, está concentrado nesses best-sellers que têm descontos maiores, os preços muito baixos, né? E a gente visualizou essa redução de margem desde 2014. O que a gente vê para 2019? É possível que a gente veja um novo tamanho de mercado. Eu acho que o mercado vai ter que ter uma adequação para essa realidade. Não adianta a gente achar que isso não vai ter impacto, vai ter impacto, né? Quando a gente considera Saraiva e Cultura, a gente está falando de 40% do mercado. Então, você abrir mão de 40% do seu faturamento não há margem que sustente isso, né? Acho que a gente vai ter que passar por uma adequação do preço de capa. Eu estava comentando um pouco antes, eu tenho uma certa rotina. Todo lugar que eu viajo, eu visito livraria, né? Aquela coisa, está no sangue. E eu tenho visto, comparado o preço de livros que a gente publica aqui no Brasil com o preço na Argentina, em Portugal, na França, nos Estados Unidos. O preço do livro no Brasil está muito defasado. E a gente tem aquela verdade, né, que a gente diz, não leio, você perguntar a qualquer pessoa, não leio, não, porque livro é caro, né? Mas o livro, se você comparar, se você olhar, há uma diferença enorme no preço de capa, e não está sustentando a cadeia como um todo, né? E o que, então, com isso, provavelmente deva acontecer em 2019, para haver essa readequação. Em 2018, a gente já viu uma redução geral, não é só especificamente na Record, não, o mercado como um todo, uma redução do número de lançamentos. Certamente isso vai continuar em 2019, e isso traz um impacto que é tudo que a gente não quer, é horrível, não é isso. Isso não é bom, é um impacto na bibliodiversidade. Você vai acabar indo para o óbvio, para aquela autoajuda que vende, né? Eu tenho o terceiro livro mais vendido do mercado esse ano, Milagre da Manhã, um espetáculo. 200 e tantos mil exemplares vendidos. Que aí, depois disso, a gente fez o Milagre da Manhã, o Diário, Milagre da Manhã dos Relacionamentos. Vou ter o Milagre da Manhã, tem vários milagres, estou à procura de milagre, toda manhã. Obrigada.
Ô, Sônia, é assim, como ser feliz em um mês. Aí o camarada não ficou feliz em um mês, aí sai outro. Como ser feliz em menos tempo. Como ser, até chegar assim, a felicidade total. Não, não, amigo, não, porque é uma norma da casa, tá bom? Obrigado. Obrigado pela sua compreensão. Paulo Roberto Pires, meu velho companheiro de muitas jornadas, né? É jornalista, escritor, professor da Escola de Comunicação da UFRJ, editor atualmente da revista Serrote, a revista de ensaios do Instituto Moreira Salles. Foi editor de cultura da revista eletrônica No.com. Escreveu durante anos sobre literatura no JB e no Globo, revista Época, e na revista... Atualmente ele tem uma página que eu não perco, sou seu leitor de cabresto, toda sexta-feira, né? Foi editor de livros na Planeta de Ouro e Agi. É autor do perfil biográfico Hélio Peregrino, A Paixão Indignada, da coleção Perfis do Rios, de 1998, e do romance Do Amor Ausente, publicado pela Rocco em 2000. Organizou a obra poética e jornalística de Torquato Neto, nos 2 volumes da Torquatália, da Rocco, 2004. Também tem um outro romance, Se um de Nós Morrer, de 2011, publicado pela Alfaguara, e a sua publicação mais recente é A Marca do Z, A Vida e os Tempos, do editor Jorge Zahar, que é um livro que está fazendo muito sucesso e que trata de digamos assim, um clássico do mundo da edição, né? Que é o Jorge Zahar, que foi um querido amigo. Bom, atualmente, PRP trabalha numa biografia de Milor Fernandes e esperemos coisa boa aí. Paulo, eu tenho visto por aí, a Sônia fez uma apresentação técnica com uma síntese inquestionável como está andando o mercado, né? Esse mercado que, para nós, para uns é um Deus, para outros é um diabo, e é um mercado volúvel, é um mercado que tem enxaqueca, que tem estresse, que tem que precisa de psicanalista, e nenhum psicanalista consegue psicanalizar esse negócio chamado mercado. O mercado ele está em constante mudança, né? Uma coisa assim. E você vai nos dizer como é que ficamos nós, os escritores, nisso. Né? Obrigado, Antônio, obrigado, ABL, pelo convite. Sônia, Geraldinho. É claro que eu não sei a resposta da pergunta de $1 milhão, né? Mas eu acho que esse retrato aí que a Sônia deu para a gente, ele é dureza, né? Ele é duro, mas ao mesmo tempo é muito preciso. Temos que fazer algumas coisas, temos que readequar algumas coisas, e não adianta. Eu acho que já foi tempo que escritor, eu pelo menos deveria ser o tempo que escritor fica numa briga, num conflito em falar das relações comerciais, em falar das relações de mercado. Finalmente, a editora é o que possibilita a nossa vida, né? E é importante a gente entender isso, né? Eu queria fazer o que eu trouxe umas anotações aqui, que é um pouco... Você falou, nos últimos 20 anos essa relação mudou. Eu acho que mudou mesmo. E 20 anos eu acho que é um marco temporal interessante. A gente está falando de 98, então, né? E eu acho que essa relação mudou porque a literatura, se você pensar direitinho, a renovação da cena da literatura depois da ditadura, depois do fim da ditadura, foi talvez entre as artes a mais tardia, né? O cinema, o rock, a música brasileira apareceu logo com o B-rock, o escândalo,
as artes visuais, quem é você, geração 80, você já tinha ali uma geração 80, né? Você já tinha uma geração, o rock BR 80, você tinha o tal famoso cinema da retomada, né? Mas quem escrevia literatura estou dizendo escritores de ficção, sobretudo, né? Estou considerando aqui literatura e ficção, esses 26% do mercado, né? E havia ali, claro, os grandes livros de escritores consagrados, Antônio, Sérgio Santana, João Baldo, você tinha ali alguns grandes livros desses escritores. Você tinha uma produção memorialística enorme, né, de pessoas que estavam remoendo no bom sentido, a ditadura, desde Marcelo Rubens Paiva até o Gabeira mesmo. Então, você tinha ali uma produção, mas você não tinha montado uma cena, né? É curioso que essa cena começa a acontecer a partir justamente ali do final dos 90, né? E essa cena é ligada fundamentalmente, assim, dessa geração que hoje nós identificamos como literatura brasileira. Um escritor estreou ali solitariamente em 89, foi o Milton Atum. Absolutamente um livro que demorou depois, sei lá, 12 ou 13 anos para escrever o segundo, era o Relato de Certo Oriente, aquele. Depois eu acho que Dois Irmãos só vai acontecer em 2001, não tenho certeza. Mas que você começa uma movimentação, e é curioso, é uma movimentação que começa em torno da internet, ou seja, em torno lá daqueles primórdios. A gente está falando de uma internet de escada, né? A gente está falando de uma coisa que ninguém tinha em casa, quase, mas que subitamente se vê ali como um lugar muito interessante para que você escreva. É uma coisa curiosa. Pela primeira vez, uma mesma máquina, né? É uma máquina na qual você escreve, edita, publica e distribui, né? E você começa a ter novas vozes surgindo a partir dali, né? Os anos 2000 entram com essas pessoas escrevendo ali. E um dos escritores que iria se botar um pé firme nessa geração, que é o Daniel Galera, o escritor de Porto Alegre. Ele, Daniel Pelizari e a Clara Verbuck dão partida nisso num fanzine de internet chamado Cardoso Online. Cardoso era o apelido de um dos caras. E, a partir dali, você começa a articular a formação de uma cena, ou seja, novas vozes, revistas virtuais. Então, você começa, acho que o mercado e os jornalistas e a crítica começam a olhar, olha, novos nomes com uma pegada diferente, com uma forma diferente. E esse pessoal que está chegando vai encontrar um mercado muito otimista, né? E o mercado otimista, e eu diria, você me corrija, mas o mercado quase que turbinado ali no começo, né? Com coisas conflituadas, como a chegada dos grupos estrangeiros, que deram uma ligeira desarrumada, mas que, ao mesmo tempo, deram um novo pique para a concorrência. Ou seja, tinha uma rearrumação de coisas ali, né? E é muito curioso, porque tudo nasce muito alternativo, tudo nasce muito nas franjas ali, ou seja, num circuito, até que você desconsiderar a importância de livro propriamente dito. Não, vamos publicar na internet, mas, na verdade, isso realimenta o circuito tradicional das editoras e da livraria. Acho que o outro fator que é importante para a gente entender como é que as editoras estão nessa fase de relativo otimismo e começam a se preocupar com autores novos, que é um começo de uma tendência, né? 2013, quando aconteceu a primeira festa literária de Paraty, a Flip, né? Que você começa a colocar no hábito das pessoas também ir para um lugar ouvir escritores, né? É claro que isso você quer ouvir escritores, você quer ler os escritores, né? Então, estou falando que eu acho que é um momento de grande otimismo. Eu lembro de uma estatística da Biblioteca Nacional, que lá por 2008, assim, tinha um funcionamento no Brasil cerca de 200 eventos literários. Era muita coisa. A gente, em pouco tempo, passou de pouquíssimas coisas para muita coisa. A Bienal, desde 98, a Bienal do Rio, desde 98, tinha se reformado também, passou a fazer um café literário, então as pessoas não iam para o Rio Centro simplesmente para comprar livro, mas para ouvir e discutir ideias. É uma oxigenação, acho que, de ideias e uma coisa. E é óbvio que isso vai gerar
é um círculo não vicioso, mas virtuoso, né? Porque vai concentrar pessoas com vontade de escrever, pessoas que ouvem escritores e ficam com vontade de escrever. Você tem cursos de escrita, você tem muitas oficinas, né? Você sabe que isso aumentou, né? Muito, né? Temos algumas oficinas no Brasil muito tradicionais, como a da CIS Brasil em Porto Alegre, mas a Fran Coutinho faz... O Raimundo Carreiro, isso. Mas isso passou a ter muita coisa, né? Passou a acontecer muita coisa. E aí a gente começou... sim, além do Jabuti, que é o prêmio mais tradicional, você tem o Prêmio Oceanos, depois você cria o Prêmio São Paulo, ou seja, isso é uma boa ecologia do livro, né? As pessoas vão no lugar ouvir escritores, tem prêmios, tem eventos, tem coisas, e tem editoras que estão publicando essas pessoas. Mas você começa num determinado momento, eu acho, começa a surgir um paradoxo ali, que eu acho que é um paradoxo muito sem resolução. Porque, de repente, os escritores descobrem que eles têm público, mas não necessariamente eles têm leitores. Eu tive várias experiências dessa, não em relação aos meus livros, mas de estar em eventos em que você tem 2 escritores falando, isso não é uma simulação, é uma coisa real, na Bienal do Livro de Manaus. 2 escritores falando, uma plateia de 200 pessoas, cheíssima, né? E que, no final das contas, 2 pessoas se aproximaram com o livro, né? E você sentia que a maioria ali não tinha, nem saiu dali para comprar também. Então, veja só, não vai nisso nenhum juízo de valor. Só estou dizendo que criou-se um paradoxo. Tem escritores, tem a demanda, tem uma cena literária, e os motivos para que isso aconteça são variados, né? Vão desde daquelas perguntas mais básicas, que eu acho que não vale a pena a gente chegar aqui, como a formação deficitária educacional das pessoas, a falta de cultura do livro, como falávamos antes, a grande relutância de gastar R$40 num livro, mas de fazer fila para comprar um tênis de R$1.000, que é uma história real. Então, quer dizer, ou seja, é o valor que o livro tem para você, o valor que você tem carrega. Então, eu acho muito curioso que nós resolvemos uma parte, né? Nós resolvemos uma parte importante, porque se você tem uma produção ficcional, ou não ficcional, mas sobretudo ficcional, digamos assim, pujante e coisa assim, é claro que você tem uma inteligência. Você vê que o Brasil está vivo, que o país está vivo, que as pessoas estão criando, estão num momento ali de interlocução. Eu trabalhei na Planeta, quando a Planeta veio para cá, 15 anos atrás, e eles achavam muito estranho, porque nas análises as análises diziam uma coisa, mas a verdade do mercado dizia outra, naturalmente, né? Então, por exemplo, eles diziam, se uma autora vamos exemplificar aqui, a Ana Maria Braga, digamos. A Ana Maria Braga espanhola lançava um livro, vendia 200.000 exemplares imediatamente. E a Ana Maria Braga lançava e não vendia tanto, porque é uma diferença abissal de ter cultura de livro também, que o cara vê a televisão, né, mesmo um livro de receita, vê na televisão e vai comprar. Então tem várias coisas que foram ficando mais evidentes nesse momento, né? Mas curiosamente a gente voltou a gente de um tempo para cá começou também a exportar escritores, né? Ou seja, a ter traduções, a ter uma coisa muito necessária, que é um programa de auxílio à tradução de livros brasileiros, bancado pela Biblioteca Nacional, e que colabora para que escritores que têm baixo, vamos dizer, giro de mercado possam ser editados fora. O que é curioso. Então, nós existimos como literatura, estou dizendo a contemporânea, claro, né? Nós existimos como literatura há séculos, mas a gente existe como literatura, a gente existe de uma forma até globalizada, até relativamente globalizada, e a gente não consegue viver da literatura. Viver, não no sentido de viver exclusivamente, mas de ter um mínimo de coisa. Então, acho que aí começa a acontecer uns paradoxos do mercado, né? E esses paradoxos do mercado, curiosamente, mais uma vez, vão girar em torno da internet. Mas não a internet como um lugar onde você cria, mas o lugar onde o lugar que reúne pessoas, né, falando sobre livros e vai criando um outro tipo de coisa. Por exemplo, você descobre em um determinado momento que pessoas que têm canais na internet, que booktubers, que têm canais no YouTube, devem lançar livros.
Então, eles vão lançar os livros. Né? Você descreve, num determinado momento, essa sessão YouTubers é uma sessão imensa, porque tem muitos livros tirados da internet. Né? Você tem isso que sempre teve na história da edição, né? Pessoas que são notórias, que são célebres, que escrevem livros e que esses livros vendem por conta da sua notoriedade, é claro. De vez em quando você tem uma pequena obra-prima, eu acho, pelo menos, que é um livro da Liv Ullmann, da mulher do Bergman, chama Mutações, né? Que é uma autobiografia sofisticadérrima. Então, de vez em quando você tem uma coisa assim espantosa. Mas, na verdade, você começa a ficar dependendo, o mercado começa a ficar dependendo de não escritores, né? E é bem complicado. Começa a ficar dependendo de não escritores, e isso se gruda também no que talvez seja o grande... talvez seja um dos grandes impulsionadores do mercado, que é esse segmento chamado Young Adult, né? São os jovens adultos, né? Que são os filhos e netos do Harry Potter, né? O que é super positivo, por um lado. Né? Adolescentes começam a ser capazes, a se mostrar capazes e interessados de ler livros de 700 páginas, né? E o que vai acontecer com tantos outros autores que acontecem aí. Mas, na verdade, você chega num determinado momento que você tem muita gente fazendo livro, estou falando dos brasileiros e na lista de ficção, e pouco dessa cultura literária refletida. E você tem uma coisa imediata. A culpa, não tem culpa, entendeu? É a dinâmica que se estabelece, né? E é claro que a editora vai para isso também. Estamos vendo qual a dificuldade de fechar a conta, né? E o risco, na verdade, aí eu acho que vai das diferentes tamanhos editoriais, o risco é ser predatório. Eu acho que o risco do mercado é ser predatório em relação ao próprio mercado, vamos dizer, literário. Não acho que o mercado literário seja superior aos outros, mas é um lugar de pensamento crítico e de importância, né? Pode ser muito predatório, e uma coisa, de um dos números que a senhora mostrou que me impressiona ali, é você ver a quantas... a Record tem o maior catálogo de livros vivos, né? Chamado de livros em catálogo, disponíveis. Como que algumas editoras que têm grande sucesso comercial têm um catálogo de livros vivos muito baixo, porque vão queimando muito rápido os livros. Então, quer dizer, esse cria um paradoxo aí. Você tem uma velocidade vertiginosa, não faz catálogo, né? As coisas não ficam, então você precisa do próximo não sei quem, do próximo não sei que lá, do próximo não sei quem. Então, ou você quando que vamos dizer, a relação tradicional e que fosse saudável e aceitável seria a relação que tem uma frente de mercado de giros que giram muito rápido e um fundo de catálogo de livros que giram devagar. Mas isso, no meu ponto de vista, óbvio, não é do negócio. Isso não só do ponto de vista do negócio, isso do ponto de vista de compromisso cultural e intelectual. Porque você fica lá, é uma dureza. Acho que é a dureza vender o Graciliano. É uma dureza. Tem muita coisa para vender. Tem os livros adotados, tem os livros não adotados. Agora, que incrível que estejam no catálogo. Ou seja, isso não é só uma questão estratégica, isso é uma questão de compromisso também. O que vai acontecer é que, então, se estabelece ali um ritmo de mercado maluco em que os grandes êxitos vão se queimando numa velocidade e não dá para segurar essa velocidade, não dá para segurar. Então, às vezes, quando dá um desânimo danado olhar a livraria, porque a mim dá muito, às vezes, tem que levar todas essas coisas em conta. Eu não acho que isso seja uma questão de pessimismo, mas uma questão de realismo, da gente ver o tamanho desse mercado e ver e talvez essa dificuldade liberte o escritor de uma coisa, sabe? Liberte o escritor de estar querendo cumprir algum tipo de meta com o seu trabalho, né? Eu acho que todo mundo que já trabalhou em editora, que recebe os originais não solicitados, né? Que são aqueles que chegam pelo correio, e que tudo bem, é claro, vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim, mas é um pouco triste a quantidade de originais que tentam imitar alguns sucessos de mercado. Então, assim, isso é escrito como Harry Potter, isso é que nem O Senhor dos Anéis, isso é que nem a Helena Ferrante. Quer dizer, você está escrevendo, está vinculando isso a um modelo que você não vai cumprir, porque não é uma commodity, não adianta, né? Uma coisa que você não vai cumprir é fake.
Totalmente. Você não vai ter o êxito comercial, porque provavelmente não vão editar o seu livro, que é uma cópia mal feita de Helena Ferrante, imagina. Você provavelmente não vão editar o seu livro, e você não terá escrito nada que preste também, porque você está preocupado em fazer como o outro. Né? Então, acho que tem uma coisa. Eu o otimismo não está entre as minhas qualidades, mas tão pouco pessimismo. E eu acho que tem aí uma coisa em aberto. Né? Eu dei uma olhada na lista de ficção dos mais vendidos, do Publish News, né? Que é o site de referência. Entre os brasileiros, você tem um escritor tradicional, assim, o Carpinejar. É da Record, é verdade. Você tem o primeiro lugar, o Braulio Bessa, que eu tive que me empenhar numa pesquisa, mas é ignorância minha. É um rapaz que fala poemas no programa da Fátima Bernardes. Né? Esse é o primeiro lugar. Você tem alguns livros do Augusto Cury, que já passou de autoajuda para literatura, enfim, que transita por essas coisas, que a gente não pode dizer tudo dele, menos que ele é um escritor tradicional. Né? Tem um livro feito de um blog, Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, ou seja, que vem do externo do Cury. E você tem uma Fabi Santina, que é uma moça que tem um blog também. Então, quer dizer, é um pouco... O resto são títulos estrangeiros, naturalmente. Títulos estrangeiros comerciais. Então, é um pouco incômodo olhar isso, mas, sobretudo, não façam a comparação com a lista de ficção brasileira dos anos 80, porque aí dá vontade de sentar no chão e chorar. Você sabe que nos 70, então, você se suicida. Né? 70 era isso. Você lançava... Era absolutamente normal que um escritor, Antônio, Sérgio Santana, que lançasse o livro e fosse para a lista. Era absolutamente normal. Isso, você sabe que isso era uma Ivan Anderson, uma rotina. Dizer, mudou tudo. E, veja bem, eu não estou falando que mudou como uma coisa de decadência. Não quero discutir essa questão. Acho que pode ser um pouco preconceituoso. Pode ser certo, mas pode ser um pouco preconceituoso também. Prefiro ficar fora dessa. Mas de discutir o seguinte, tem uma nova configuração. Essa nova configuração, eu acho que as pessoas precisam estar ligadas que não comportam mais também uma expectativa tradicional em relação ao mercado dos escritores. E que, por um lado, você pode pensar, mas eu nunca vou concorrer com best-seller, que horror, mas eu nunca vou estar na lista da Nielsen, não sei o que lá, que tragédia. Portanto, eu posso dizer, então eu vou escrever o que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser, e eu vou ter um outro tipo de reconhecimento. E vamos dizer, mas como vamos viver disso? Não vamos viver disso. A valer, nunca vivemos disso. Né? Para valer mesmo, poucas pessoas viveram disso. Poucas pessoas que são exceções completas. E há 2 semanas, há um mês mais ou menos, teve uma discussão que o Lourenço Butarelli, né, que é um quadrinista e um escritor muito interessante de São Paulo, fez uma coisa dramática, eu não consigo viver de literatura e tal, e aí fizeram uma conta. Tem sempre um espírito de porco para fazer a conta. Né? Foram fazer a conta e chegaram à conclusão que dava para tirar ali por mês R$4.000. Você não pode, um escritor não pode, no Brasil, dizer que está morrendo porque não consegue viver com R$4.000. Porque a situação é calamitosa. Né? E isso, as pessoas que ganham R$4.000 não são tantas. Né? Então, primeiro, você não pode dizer isso. Né? E eu lembro de uma outra história, de há muitos anos atrás, do Ferrez. Né? Que o Ferrez é um escritor de São Paulo que apareceu com um livro chamado Capão Pecado. Ele é um escritor do Capão Redondo, que é uma imensa favela na periferia de São Paulo, muitíssimo violenta. E o Ferrez começou a escrever, muito estimulado. Aí são esses efeitos interessantes pelo Paulo Lins, ou seja, depois saiu o Cidade de Deus. O Ferrez é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, e muito na dele. E num debate no CCBB, ele falou assim, olha, eu sempre pensei que eu queria viver de literatura. Aí o que eu fiz? Eu dou palestra, eu lanço meus livros, eu imprimo alguns livros fora da editora, outros títulos fora da editora, eu criei uma grife de roupas,
para os manos, lá, assim, Bermudas, coisa assim, que botou em um nome literatura marginal, é um conglomerado de coisas. Ele falou, eu vivo de literatura. Ele falou, todo mundo que diz que não vive de literatura é porque quer viver de literatura e 2 vezes por ano na Europa. Não dá. Não dá. Então, quer dizer, dimensionar expectativas, né? Assim, né? Dimensionar expectativas. Então, eu acho que se o momento é de... talvez a coisa mais preocupante da fala da Sônia, além das contas, naturalmente, é o impacto que você diz que pode ter sobre a bibliodiversidade, ou seja, sobre a diferença, a variedade dos títulos publicados, né? Aproveite, porque tem um momento para você escrever coisas que você vai encontrar caminhos aí. Eu acho que pode-se encontrar caminhos. O mercado, a gente precisa viver do mercado, evidentemente, né? Mas já que ele está tão contra, eu estou falando da produção, veja só, estou falando da produção literária, contemporânea, não estou falando de tudo que se pode fazer como livro, né? Pode fazer várias coisas como livro, né? Mas, do ponto de vista literário, se o clima está tão adverso, não é para parar, muito pelo contrário, é para continuar sem essas expectativas, porque coisas importantes acontecem. Eu diria, preste atenção nos últimos prêmios, né? A quantidade de editoras fora do circuito tradicional das editoras grandes que estão sendo premiadas, né? Preste atenção na reformulação do Jabuti desse ano, que antigamente você tinha muitos candidatos, uma lista de 10, uma lista de 3, e 3, agora é um só, a partir de uma lista de 10. Vejam a lista de 10. Tinha algumas editoras que eu, que presto atenção nisso, não sabia o que era. Então, acho que as pessoas estão tendo aí, além dos números esmagadores, os números esmagadores também fazem com que você pense de outro jeito em criação. Dá para fazer uma limpeza um pouco de criação. Você não vai... Se você tem e parar um pouco com as animosidades em relação a projetos comerciais. São coisas que isso eu já acho que é para parar há muito tempo, né? A gente tinha um caso clássico brasileiro, que é um membro da Academia Brasileira de Letras, que é o Paulo Coelho, e que, num determinado momento de grande sucesso do Paulo Coelho, era quase um esporte nacional falar mal do Paulo Coelho. E eu nunca achei aquilo bom, porque veja bem, é diferente um projeto de um romancista que tem ambições literárias, e um projeto de livros comerciais que o Paulo Coelho faz, que ele sempre fez e nunca escondeu isso. Então são ramos diferentes. Isso já foi absorvido, isso já passou. Então, acho que agora não adianta a gente querer ser youtuber. Não adianta. Quem não é youtuber é melhor que não tente ser, porque já tem muito também. Mas, enfim, e que veja que as possibilidades para a coisa literária, elas não é que elas estejam recusando o mercado, mas que esse momento de impasse, que será 2019, pelo jeito já está sendo, mas será, pode ser um momento fértil também para conversar. Eu acho que tem perspectivas, né? Muito bom. Muito obrigado, Sônia Machado Jardim, Paulo Roberto Pires, e fazer um agradecimento especial ao meu querido confrade Geraldo Carneiro por sua apresentação tão generosa sobre esse seu velho amigo. Agradecer também falar em escritores. Está aqui uma, Lídia Fontes, né, publicada pela Record, né? E eu acho que a gente saiu daqui com um dado realista do mercado, mas também com uma perspectiva, se não otimista, mas não desanimadora, mas um pouco animadora, do Paulo Roberto Pires, né? E queria dizer o seguinte, contar 2 historinhas para animar mais. Uma do Roberto Pires. Roberto Pires era repórter do Globo e eu só o conhecia a voz dele por telefone, né? Aí um dia ele me ligou e disse assim, Frank Sinatra morreu. Eu disse, que triste. Ele disse, qual é a música? Em vez de eu dizer My Funny Valentine, em vez de dizer The Shadow of a Smile, eu disse, a voz dele cheirava a terceiro uísque.
Ele deu muita risada, publicou isso, e no dia seguinte me convidou para a gente almoçar e ficamos amigos para sempre. Sônia, de quem sou seu fiel autor, né, desde 1976, 96, aliás. Estávamos na Bienal do Livro de São Paulo e entro no estande da Record, um estande grande, enorme, bonito, está a patroa. Aí, cumprimento, chega um repórter paulista, meu conhecido, e eu apresento o repórter para a Sônia e digo para ele assim: trata a moça bem, senão ela me demite, ela é minha patroa. Aí a Sônia me respondeu, é a resposta do mercado: quem demite autor é o leitor. Você não perdeu seu emprego até hoje, hein? Por enquanto, eles não estão querendo te demitir. Bom, meus amigos, o próximo seminário Brasil-Brasis, que tem a coordenação geral do acadêmico Domício Proença Filho, será no dia 27 de novembro, terça-feira, no mesmo horário, 17h30. E o tema é a liberdade de expressão, da luta contra a censura às fake news. A coordenadora será a acadêmica querida Rosisca Darcy de Oliveira, e os participantes são Daniela de Castro Pinheiro e Pablo Cerdeira. E o próximo ciclo de conferências desta casa, que acontece sempre às quintas-feiras, às 17h30, terá, no dia 1º/11, a série O Barroquismo Brasileiro, coordenado pelo acadêmico Merval Pereira. E o tema será o Barroquismo Brasileiro, com Jorge Maranhão. Muito obrigado a todos, gratíssimo Sônia, gratíssimo Paulo Roberto.